Então, vamos lá de novo, entender a diferença de estruturas lineares ou estruturas estáticas para estruturas dinâmicas. Estrutura estática utiliza um vetor para armazenar os seus dados, tá? Então, eu viro e falo assim, eu quero uma lista de 20 posições. Então, internamente, o que faz? Ele cria, então, um vetor de 20 posições e armazena aqueles elementos, tá joia? Essa é a estrutura estática. Não importa se lista, fila ou pilha. A estrutura linear ou a estrutura estática é essa que utiliza um vetor, tá joia? E existe a estrutura que nós chamamos de estrutura dinâmica. A estrutura dinâmica, ao invés de utilizar o vetor, ela vai utilizar um objeto aqui que nós vamos chamar de célula, tá joia? A grande vantagem da lista dinâmica em relação à lista linear ou lista estática é que a lista dinâmica, ela pode crescer, ela pode aumentar de tamanho e diminuir de tamanho conforme a demanda, tá joia? Então, é mais ou menos o que acontece com isso aqui, ó. Nós temos uma composição aqui, né, de um trem, né? E aí nós temos a locomotiva e vários vagões, tá? E aí, de repente, você fala assim, ah, tá, eu tô com tantos passageiros em 3 vagões, mas agora eu tenho mais 47 passageiros. Dá para colocar um novo vagão aí? Dá. Pode colocar um novo vagão aqui, é só colocar o vagão atrás desse aqui de 49 e fazer a conexão. Ah, tá, mas chegaram aí mais 37 passageiros. Consigo colocar um outro vagão? Sim, tá? Então, à medida que você precisa, você pode anexar novos vagões a essa composição, tá joia? Evidentemente que isso não é infinito, né? Eu ia falar assim, ah, isso é infinito. Não, não é infinito. Vai depender da capacidade dessa locomotiva, né? Quando a composição ela é muito grande, hoje eles utilizam uma forma que é o seguinte, a gente tem mais de uma locomotiva. Evidentemente que não é essa locomotiva antiga, né, a vapor, mas essas locomotivas a diesel, né, extremamente fortes, e aí eles conectam uma, duas, três locomotivas, e aí eles conseguem fazer com que a composição seja muito maior, tá joia? No caso da lista dinâmica, ela é parecida com essa composição do trem, né? Então, você pode anexar novos vagões e você também pode tirar vagões. Ah, hoje eu vou, por exemplo, hoje eu vou precisar apenas de 3 vagões. Então, beleza, anexa os 3 vagões e tchau, boa viagem, né? Ah, não, hoje eu estou com muito passageiro, hoje eu vou precisar de 10 vagões. Beleza, é só anexar novos vagões. Uma coisa importante é que os vagões sempre têm que estar ligados, né? Se eu cortar essa conexão aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha lapiseira. Se eu pego e tiro essa conexão, se o trem começar a se mover, o que vai acontecer? Ele vai levar só esse vagão aqui de 30 passageiros. Esses 2 vagões aqui, ó, vão ficar parados, né? Por quê? Porque eles não estão conectados ao restante aqui da composição, tá? Então, é muito importante o quê? Que um vagão esteja conectado ao outro vagão de forma correta, tá joia? Bom, para que eu falo isso aqui, gente? Para vocês entenderem exatamente essa diferença de estrutura de dados dinâmica e estática, né? Então, olha, a estrutura de dados estática, ela não cresce e não diminui de tamanho conforme a sua aplicação precisar. A estrutura dinâmica, essa sim, ela aumenta e diminui de tamanho conforme a necessidade da sua aplicação, tá joia? Essa é uma grande vantagem da estrutura dinâmica. Mas não é só vantagens que a gente tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? É que a estrutura dinâmica, ela utiliza mais memória, né? Quando nós temos um vetor, o que acontece? Eu não preciso de atributos adicionais para falar assim, por exemplo, qual que é o elemento que está depois do 17? É só eu pular para a próxima posição do vetor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se essa posição aqui ocupa 4 bytes da memória, eu sei que é só pular 4 bytes e eu estou na próxima posição. Eu não preciso de nenhuma informação adicional para sair do 17 e chegar no 5. No caso da estrutura dinâmica, isso é né, a gente tem os benefícios, né, e os prejuízos, os prós e os contras. Esse é um contra, tá? A estrutura dinâmica, ela cresce e diminui de tamanho conforme a demanda, mas ela tem um contra que é o seguinte, ela demanda memória adicional. Por quê? Para eu sair de uma célula e chegar à próxima, eu tenho que fazer essa ligação aqui, olha. E como é que a gente faz essa ligação? Através daquilo que nós estudamos na aula passada, que é a referência. A referência, vamos lembrar o que é mesmo? É uma variável que armazena o endereço de um outro objeto na memória. Nós temos 2 tipos em Java. Nós temos os tipos primitivos
e os tipo referência, tá? O tipo referência, então, é aquele... A minha câmera está desligada aqui, agora que eu vi. Peraí, gente, só um minutinho. Que dó, vocês não estão vendo a minha beleza. Deixa eu arrumar isso aqui. Tô falando que o Tim está doidão? Hum, eita. Peraí. Aí vocês ficam tristes. Eu tô falando, mexendo a mão aqui, ninguém tá me vendo. Aí, cá estou. Deixa eu só ligar uma. Aê! Agora a aula vai ficar até mais feliz, né? Ninguém abre a câmera aí, né, gente? Que coisa, né? Só a Brenda. Ok? Então é isso, gente. No caso aqui, a lista dinâmica, ela tem Tá essa puxando grande perfume, vantagem. professor. Como é que é, Brenda? Tá puxando perfume. Podia passar perfume aqui, né, pela câmera, né? Gente, então, a grande vantagem, então, da lista dinâmica é essa, tá? Então, a lista, pila, qualquer uma estrutura dinâmica, a grande vantagem é aumenta e diminui de tamanho conforme a demanda. A desvantagem, a questão dessas informações adicionais que têm que ser mantidas na célula para a gente conseguir alcançar a célula seguinte, tá joia? E isso aqui é feito através, então, daqueles, né, tipo referência que nós vimos na aula passada. Tipo referência, né? Tudo que não for tipo primitivo, o que é tipo primitivo mesmo? É aquele tipo de variável, por exemplo, os numéricos, o inteiro, né, o int, o float, o double, os booleanos, caractere, todos esses são tipos primitivos, né? São tipos básicos da linguagem e aí a variável ela armazena o valor. Quem não estiver entendendo isso, assiste a aula anterior, né, a aula da segunda-feira, que lá eu explico isso direitinho, tá joia? O tipo referência já são todos aqueles outros tipos, por exemplo, os objetos, quando eles são declarados em Java, né, eu estou declarando uma instância para uma classe, então o que ele armazena não é o objeto, o que ele armazena, na verdade, é uma referência, é um endereço da memória onde aquele objeto está armazenado, tá joia? E é isso que vai ser feito, então, nessa estrutura que nós vamos chamar de célula, tá? Só para vocês terem ideia, né? Por exemplo, essa representação aqui que eu fiz bonitinha, né? Isso aqui é uma célula, tá? Vocês estão vendo que ela tem duas partes, eu já vou explicar para vocês o que é isso. Ela não fica bonitinha assim na memória, não, tá? Ela pode ser que fique, mas pode ser que ela fique desse jeito aqui, olha. Uma célula aponta para a célula 17, que está lá no meio da memória, que aponta para o 5, que está logo depois. Ah, mas o 5 aponta para o 12, que está antes. Ou seja, não tem que ficar em posição assim, olha, contínua, né? Olha, um depois do outro na memória. Não é dessa forma que fica, não. Você pode ter as células, né? Elas não ficam exatamente na sequência. Então é isso aqui, olha, o 17 está aqui, mas o 12, que está depois do 17 na sequência, na memória, na verdade, ele está atrás, olha. Olha o 21, está lá no início da memória, tá? Então não existe a necessidade das células, dos elementos, se manterem exatamente na ordem que eles aparecem aqui. Eles podem estar em qualquer ordem, tá? Um pode estar antes, outro pode estar depois. O importante é que a gente consiga chegar a esses elementos na ordem. E para isso existe a referência. Ó. Então, desse carinha aqui que eu estou chamando, nós vamos ver que tem um nome especial, ele é chamado célula cabeça. Da célula cabeça eu chego ao 17, do 17 eu chego ao 5, do 5 eu chego ao 12, do 12 ao 21, do 21 ao 9 e do 9 eu chego ao 13. O 13, vocês estão vendo aqui representação, né? Essa aqui vem da engenharia elétrica, tá, gente? Na engenharia elétrica, isso aqui representa aterramento, é como se fosse o fio terra. O fio terra é o seguinte, você está jogando energia para lugar nenhum. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Você está apontando ou referenciando lugar nenhum, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de nulo, tá ok? Então, olha, embora isso aqui esteja uma bagunça, você consegue acessar a informação exatamente na ordem que ela aparece aqui, tá joia? Para a gente começar a entender direitinho essas estruturas de dados, tanto lista quanto fila quanto pilha, elas utilizam o que nós chamamos então de célula. O que a gente vai aprender então agora é exatamente o seguinte, como é que funciona essa tal de célula, tá? Eu criei uma classe em Java chamada ccélula,
Pessoal, para que tem esse C? Isso é obrigatório? Não. Eu acho que eu comentei com vocês quando eu comecei a falar. Não, não falei sobre isso, não, desculpa. Isso é uma mania minha, já antiga, porque é o seguinte, eu fui um programador de Delphi, tá? Então, quando eu estudei na faculdade, a gente estudava C, C++, Pascal, tá? E no segundo ano da faculdade, segundo período da faculdade, surgiu, então, a tal da linguagem Delphi, né? Que era baseada no Pascal, tá? Fiquei apaixonado com aquele troço, devorei os livros até aprender aquele negócio, né? E sou muito grato de ter aprendido isso, me deu um bom emprego, foi muito bom para mim, né? E no Delphi, o que que acontecia? Todo objeto, toda classe em Delphi era declarada com uma letra T seguida do nome da classe, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma classe aluno em Delphi, seria T aluno. A classe, sei lá, é, classe nota. Então seria T nota, tá joia? Então tinha uma letra T em maiúsculo. Eu trouxe isso um pouquinho, tá? Para programação, quando eu comecei a programar em C Sharp, Java e tal. Então eu trouxe isso que eu utilizava, né? Que era um padrão do Delphi, eu trouxe também, né? Então o que que eu faço? Só que ao invés de ser a letra T, eu uso a letra C. Significa que isso aqui é uma classe. Classe o quê? C de classe é a classe célula, tá? É obrigatório usar isso? Claro que não, né? Vocês estão cansados de ver que vocês declaram classe, não precisa dessa letra C. Mas foi uma coisa que eu trouxe, né, da época que eu programava em Delphi, tá joia? Ô, gente, só um minutinho. Foi mal aí, gente. Tava um barulhinho aqui, eu fui ali dar uma olhada o que que era. Então, gente, aqui eu utilizo essa letra C, tá? Não é obrigatório. A nossa classe, então, ela vai ser chamada, a classe C-célula. A C-célula, então, é aquela representação, é aquele bloquinho de, né, aqui, ó, onde ficam armazenados os dados das nossas estruturas. Tá joia? A célula, ela vai ter apenas 3 atributos. Então, vocês estão vendo aqui, olha, eu vou copiar aqui para mostrar isso para vocês. Windows Shift S. Nossa, mas hoje está uma bagunça isso aqui, ué. Isso, consigo. Então, gente, olha, a classe célula, ela tem apenas, eu falei que eram 3, né, são 2 atributos, tá? São 2 partes. Ela tem 2 atributos, que é um atributo chamado item e um atributo chamado prox, tá joia? Então, se eu fosse desenhar uma célula, e é a forma como eu vou representar para vocês, a representação de uma célula é assim, olha. Eu tenho, então, um item e eu tenho um prox, tá joia? Esse cara aqui, que é o item, o que que ele vai fazer? Ele vai armazenar a informação da célula, tá joia? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma lista de alunos e eu quero guardar o nome de vocês. Então, no item, o que que eu vou fazer? Vou guardar o nome de vocês, tá? Eu estou fazendo uma lista de, sei lá, uma lista de preço de carro, tá? Então, o que que eu vou guardar em cada um desses itens? Um valor numérico, tá? Um valor real, por exemplo. E esse prox, o que que é esse prox? Esse prox é uma referência para uma próxima célula. Então vejam aqui comigo o seguinte, olha, queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, porque vocês entendendo a classe célula vai facilitar demais entender as outras coisas, tá? Então a célula, embora ela seja simples, ela é primordial o entendimento dela, tá ok? Então a primeira coisa, olha, nós temos aqui 2 atributos. Esses 2 atributos são públicos. Nós falamos sobre isso nas nossas aulas de programação orientada a objeto. O que é um atributo público? É aquele que é visível fora da classe, tá? Então, se eu tiver um método em outra classe que precisa acessar esse atributo, ele consegue fazer isso, tá? Por que que eu coloquei ele como público? Porque as classes, né, por exemplo, a classe lista, fila e pilha, vão precisar trabalhar com esses dois, com essas duas informações,
tá? Então, por isso, esse atributo ficou como público, porque se fosse privado, a classe fila, lista e pilha não conseguiria ter acesso direto a esses dois atributos, ok? Então, essa é a primeira coisa. Os dois atributos são públicos. Outra coisa, vejam o tipo deles. Olha, o item é do tipo object e o prox é do tipo ccélula. Então, primeiro vamos tentar entender essa questão do object, tá? O que significa um item ou uma variável ser do tipo object? Na orientação a objetos, toda classe ela herda alguma coisa de uma outra classe, tá? Ou de forma implícita ou de forma explícita. Então, quando vocês trabalharem com orientação a objetos, vocês vão ver que existe uma maneira, tá, de você criar uma nova classe e essa classe ser herdeira de uma classe já existente. O que é isso? Por exemplo, vamos pensar que o cara vai projetar, o cara trabalha na Honda, e aí o gerente dele fala assim: olha, você vai projetar para mim um triciclo, tá joia? Ele não precisa criar o triciclo do zero, ele pode herdar de, por exemplo, uma moto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um projeto, mas com características que já existem em outras motos. Por exemplo, ele vai pegar um motor de 750 cilindradas de uma determinada moto, tá? Ele vai utilizar, por exemplo, sistemas de freio de uma outra motocicleta, tá? Ou seja, ele pode, algumas coisas, ele pode ir herdando, né? Ou seja, reutilizando, tá joia? Então, isso que significa herança. No caso do Java, todo objeto, toda classe, todo tipo, tá? Ele na verdade, ele é um herdeiro, tá? De uma classe chamada object, tá? Então, todo tipo e toda classe em Java é descendente, ou um herdeiro dessa classe object. E isso tem um negócio muito interessante, tá? Quando a gente diz que qualquer tipo em Java é um ancestral, é um descendente da classe object, significa falar o seguinte: o object é o pai de todas as classes, tá? Então, o object é pai de todos os tipos em Java. E aí significa o quê? Né? Na prática, significa que se você declarar uma variável do tipo object, então, por exemplo, object x, o que eu posso atribuir a x? Qualquer coisa. Então, se a variável x é do tipo object, object não é o pai de todos os tipos em Java, de todas as classes. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Object x é igual a 1. Eu posso fazer isso aqui, olha. Object y é igual a 2. Object, aqui, né? Object z é igual a 3.14. Ou seja, eu consigo atribuir a uma variável do tipo object qualquer tipo de informação, tá? Vocês lembram que na aula passada, né, a gente criou a gente tinha uma classe que era a classe hora, né? E aí a gente fazia assim, hora agora é igual a new hora. Por isso que eu estou falando, quem não assistiu a aula passada, por favor, assista, tá? E aí o que acontece? Eu posso fazer isso aqui, olha, object w object w é igual a agora. Olha que legal, né? Então agora, qual que é o tipo dele? O tipo dele é hora. Mas como o object aceita qualquer coisa, eu posso atribuir, né, esse objeto chamado agora à nossa variável w, tá? Então, gente, a decisão aqui, quando eu criei essa classe, foi criar uma classe célula em que o item pudesse receber qualquer tipo de valor. Então, ele pode receber um número, ele pode receber um string, ele pode receber um objeto de uma outra classe, ele pode receber qualquer coisa, tá? E isso facilita a nossa vida, porque eu não preciso criar uma classe célula só para inteiro, uma classe célula para string, uma classe célula para float. Não. Com essa única classe célula, a gente consegue resolver e criar qualquer tipo de lista, fila e pilha que a gente quiser. Tá joia?
Uma outra coisa importante. Quando eu falo que o item é do tipo object, o object é tipo primitivo ou é tipo referência? Quem me responde aí? Object é tipo primitivo ou tipo referência? Ninguém? O Robson está falando que é primitivo, tá? Ele é tipo referência, tá, Robson? Gente, eu preciso muito que vocês entendam essa questão do tipo primitivo. Vocês não podem errar isso, tá? Deixa eu. Tipo primitivo, tipo referência em Java. Tá, achei um linkzinho aqui, olha. Copiar o endereço do link. Estou mandando para vocês. Primeiro, deixa eu olhar, né, o que eles estão falando aqui, porque à primeira vista parece que está tudo ok. Tipo por referência. Isso, parece que tá. Eu estou mandando um linkzinho para vocês, então. E aí vocês vão dar uma lida nisso aí, por favor, gente. Vocês não podem mais errar isso, tá? Vocês têm que saber exatamente. Então, aqui, olha. Mandei o linkzinho para vocês, mas fica essa aqui, ó. O Java possui dois tipos de dados que são divididos em por valor, são os tipos primitivos, e por referência, tá? Os tipos primitivos são, olha, eu já tinha falado com vocês, né? Booleano, os tipos numéricos, byte, o short, o int, o long, o float, o double, tá? E o tipo char, né? Porque armazena um único caractere. Esses são os tipos primitivos. Tá joia? Então são poucos. Os booleanos, numérico e o caractere. Tá joia? Todos os outros tipos são tipo referência. Então, por exemplo, os tipos por referência são classes que especificam os tipos de objetos. String. Então, string, embora a gente não use, eu tinha até falado isso com vocês, o macetinho é só olhar se usa o new, né? Mas, na verdade, olha, o string, ele é um tipo referência, mas ele não usa a palavrinha new, né? Aquele operador new para a gente fazer alocação dinâmica de memória. Os arrays, né? Então, vetor, matriz, tá? Se eu tiver lá um arranjo de 3 dimensões, 4 dimensões, né? Então, os arranjos, eles também são tipo referência. E os objetos, o que são os objetos mesmo? São instâncias de uma classe. Então, aqui, olha, por exemplo, o object é uma classe. Então, se o item é o quê? Ele é tipo referência, tá, gente? Então, olha, tem que lembrar isso. É só vocês lembrarem, olha, quais são os primitivos, né? Ó, os primitivos. Opa, aqui, ó. Quais são os primitivos? Então, os primitivos são, ó, boolean, byte, char, short, int, long, float e double. Tá? Numéricos, booleano e o char. Beleza? Então, o que que acontece? Olha, o item, ele é um tipo referência, né? Ou seja, ele não armazena a informação, ele não armazena o dado. Ele vai guardar o quê? Um endereço de memória. Então vai ter lá, ó, 0x alguma coisa. É um endereço de memória para um local da memória onde está armazenado o dado. Tá? Então ele não armazena diretamente a informação. Ele armazena de forma indireta, através de uma referência ao endereço da memória. Tá ok? O prox também é tipo referência. Olha o tipo dele. Ele é o tipo C-célula. E aqui vem uma coisa interessante, olha. É meio que recursivo isso, né? Eu estou declarando a classe C-célula e já estou falando que existe uma variável chamada prox. Qual que é o tipo dela? Tipo C-célula.
né? Então não tem importância. Eu estou declarando uma classe célula e dentro eu já estou declarando uma variável também daquele tipo, tá? O que que isso significa, gente? Deixa eu desenhar aqui a célula para vocês. Já está desenhado, né? Deixa eu só mostrar aqui, olha. Significa basicamente, aqui, ó, a célula então tem duas partes. O que que significa esse prox? Significa que essa célula ela aponta para outra célula exatamente igual a ela, tá? Então aqui, olha, esse cara aponta para outra célula, aqui, ó, igualzinha a ela. Tá joia? Aí essa célula aqui, ela tem um prox, não tem? Lembra, ó, é o item e o prox. Ela tem um prox. Então ela aponta para onde? O que que ela referencia? Uma célula igual a ela. É como se fosse, né, no caso da locomotiva, aí é um pouco diferente, né? Porque a locomotiva, por exemplo, você pode ter um vagão de passageiros que está ligado a um vagão que carrega carga, que está ligado a um vagão que carrega combustível, por exemplo, tá? Então você tem tipos diferentes. Aqui não, a célula é sempre igual. É como se fosse o seguinte: vagão de passageiro só se liga a vagão de passageiro, tá? Então, esse prox aqui é do tipo C célula, indicando que ele se liga a uma outra célula idêntica a essa célula onde ele está. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Vocês entenderam a diferença de tipo primitivo, tipo referência? Bom, então vamos lá. A classe, então, tem dois atributos públicos. Os dois atributos são referência, né? Então, aqui, quando eu mandar guardar o número 1 aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a caixinha desenhada com o número 1 aqui dentro. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, ó, isso aqui é tipo referência, o item é do tipo object. Então, na verdade, ele não guarda o número 1. O que que ele guarda? É isso aqui, ó. O número 1 está em qual endereço? O número 1 está no endereço 0x123A. Então, o que está guardado aqui no item? Não é o número 1, é o endereço onde está o número 1. 0x123A. Tá ok? Que eu vou mostrar para vocês, né? Então, esse desenho aqui, ó, é o que realmente está acontecendo, ó. Né? A gente tem aqui no item, ele apontando para esse cara. Eu vou simplificar o desenho para vocês. Então, quando eu for desenhar isso aqui para vocês, essa situação, eu vou mostrar dessa forma aqui, olha. A gente tem a célula e dentro da célula eu guardei o número 1. Mas aí vocês vão lembrar que, na verdade, o 1 não está guardado. O que está guardado é a referência. Tá joia? Bacana. A nossa classe célula, ela tem três funções construtoras. O que é função construtora, gente? O que é função construtora? Ela Muito bom. fala. Pode falar. Deixa pra lá. Pode falar, Brenda. É isso que o Gabriel falou, tá? É uma função que inicializa o objeto. Então, quando a gente instancia um objeto, né, esse objeto ele é alocado na memória, cria essa estrutura dele, mas aí você pode querer inicializar, então, aquele seu objeto, né? Então, ele chama a função construtora e a função construtora tem por objetivo exatamente fazer a inicialização desse objeto. Fala, Brenda, o que você quer falar? Não, professor, só ia responder. Mas ele já respondeu. Então tá, beleza. Então é isso, tá? Nós temos aqui então três funções construtoras que vão fazer a inicialização de uma célula. Quando nós criamos uma célula, né, a gente tem então três possibilidades, três funções construtoras diferentes. Vamos lembrar, gente, qual que é a característica de função construtora? Ela não tem tipo. Então vejam que, olha, se célula não é void, não é int, não, ela não tem tipo. Ela tem o mesmo nome da classe, tá ok? E eu posso ter várias funções construtoras, desde que a lista de parâmetros, olha,
a lista de parâmetros seja diferente. Aqui eu tenho uma lista com 2 parâmetros, aqui eu tenho uma lista com 1 parâmetro, e aqui eu tenho uma terceira lista de parâmetros, né, que na verdade, né, uma terceira construtora que não tem parâmetros. Então a gente pode ter as 3 construtoras, não tem problema. Uma outra coisa que vocês devem aprender depois, olha, eu posso ter uma construtora com 2 parâmetros, eu posso ter 2 construtoras que têm 2 parâmetros? Pode, desde que os tipos aqui dos parâmetros sejam diferentes, tá? Se você passar, por exemplo, só mudar o nome, eu tenho uma public C-célula, object X, vírgula, C-célula Y, aí o Java não vai saber diferenciar qual construtora você quer chamar. Então, você pode ter a mesma quantidade de parâmetros, desde que o tipo dos parâmetros sejam diferentes. Tá joia? Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês, ó, da terceira para chegar na primeira, porque essa aqui é a mais simples. Tá joia? Vamos lá, então. Eu vou fazer isso aqui, ó, C-célula, e aí é bom que a gente vai treinar aquilo que nós aprendemos na aula passada. Ó, C-célula X é igual a new C-célula. Tá? Eu vou desenhar isso para vocês aqui, tá joia, gente? Então, o que acontece? Quando eu faço essa declaração, vamos lembrar aqui, olha, o que eu faço? Nós temos 4 coisas sendo feitas aqui num único comando, numa única instrução. Primeiro, eu estou declarando uma variável chamada x, que é do tipo C-célula, ou seja, ela vai armazenar referência para um objeto do tipo C-célula, tá joia? Segunda coisa, nós vamos construir a célula, nós vamos instanciar. Vou lá na memória, aloco um espaço na memória, instancio a célula. Terceira coisa, eu vou chamar a função construtora. E qual função construtora eu estou chamando aqui? Olha o parênteses, está passando parâmetro? Não. Então, o Java vai vir aqui, vai olhar, olha, tem alguma função construtora da classe C-célula que não recebe parâmetro? Tem. Essa última aqui. Aí ele executa. Tá joia? E nós temos a quarta coisa que vai ser feita, que é o quê? É o comando de atribuição. Então, essa é a quarta e última coisa que é feita. Tá joia? Então, vamos lá. Nós vamos criar, então, aqui a nossa referência x. Lembrando que a referência ela armazena um endereço. Tá joia? Então, primeira coisa, já está criado. Segunda coisa, new C-célula. Então, ele vem aqui, olha, e cria uma célula. Lembrando que a célula tem um item e tem um prox. Então, criou a célula tem item e a célula tem prox. Tá joia? Beleza. Terceira coisa, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos inicializar, vai chamar a função construtora. Então, vamos lá no nosso código e vamos dar uma olhada. Olha. Eu vou copiar aqui de novo, só para ficar mais próximo aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha aqui. O que a construtora que não recebe parâmetro faz? Vamos olhar o código? Ele entra aqui, então, e faz o seguinte, item é igual a nulo. Ó, então, o item é nulo. E o prox é igual a quê? Também igual a nulo, tá? Ao invés de escrever a palavrinha nulo aqui, ó, no prox eu vou usar aquele símbolozinho lá de aterramento, que é do pessoal da engenharia elétrica, né? Por que é do pessoal da engenharia elétrica, professor? É porque nos primórdios da computação, a maioria do pessoal que trabalhava com computação era engenheiro eletricista, tá? Não existia faculdade de ciência de computação, né? Então, o pessoal da engenharia elétrica, na verdade, foram os primeiros aí programadores, era quem criava os computadores, e aí depois que começou a ter o pessoal de computação mesmo, tá joia? Então, por isso que a gente utiliza esse símbolozinho. Então, olha, a célula já está criada e ela já está inicializada, ó. O item é nulo e o prox também é nulo. Beleza. Essa célula, ela deve ter sido criada em algum endereço, né? Então, ela está na memória em algum endereço. Por exemplo, vamos inventar um endereço aqui, ó. Está no endereço 0x 4AC2. Esse é o endereço dessa célula que acabou de ser criada. Então, nós vamos vir agora e executar o quarto passo nessa instrução. O que vai acontecer no quarto passo? Ele vai atribuir ao x o endereço dessa nova célula que acabou de ser criada. Né? Qual que foi o endereço mesmo? 0x4AC2. Então, ele vai pegar e vai copiar, olha. Então, 0x4AC2. Bacana, tá pronto, tá?
Só que aí o que que acontece? Na prática, né, quando eu for desenhar para ficar mais fácil de entender graficamente, o que que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar uma setinha. Então aqui, ó, esse cara aponta para essa célula que acabou de ser criada. Tá joia? Mas na verdade, você sabe o seguinte, como é que isso está lá na memória? Na memória está dessa forma aqui, olha. A variável x, ela tem um endereço que referencia um outro objeto na memória. E esse outro objeto é o quê? É um objeto do tipo C-célula. Tá clara essa primeira construtora aqui, gente? Como é que funcionou tudo, passo a passo? Alguém tem dúvida? Tranquilo. Tá. Engraçado, chegou alguém aí, eu não sei quem foi. Pessoal, até bom, né? Deixa eu lembrar aqui. Nós somos, se não me falha a memória, são 23 alunos. Nós temos só 9 pessoas na aula, tá? Ou seja, estão faltando 14. É muito importante que vocês participem, tá? Eu sei que, por exemplo, às vezes é mais fácil assistir gravação e tal, mas aí isso eu estou falando para quem tá assistindo a gravação, inclusive, né? O pessoal que está aqui, beleza. Mas então é importante o seguinte, vocês assistam a aula ao vivo, né? Porque quando vocês forem assistir o vídeo, tudo bem, aí vocês podem, né? O Rodrigo fala muito devagar, o Rodrigo é chato e tal. Eu vou colocar em velocidade 2, né? Aí vocês conseguem assistir a aula rapidinho e tal. Mas vocês não têm a interação, então vocês perdem ali o benefício. Olha, eu tô com uma dúvida, já vou tirar a dúvida na hora que o Rodrigo explica, eu já tiro a dúvida, né? Vocês perdem isso aí. Então é muito importante que vocês participem da aula, né? Nós somos com menos da metade, né, da turma aqui hoje, tá joia? Então eu gostaria muito que todo mundo participasse em peso, tá? Das aulas, né? Eu tenho uma preocupação, eu não estou preocupado se você vai passar, se você vai ser reprovado, se você vai ficar com 100, com 60, ou com zero, não estou preocupado. Minha preocupação é que você aprenda, né? É, no final das contas, isso aqui é que vai te dar emprego depois, né? Eu acho que todo mundo, né, quando a gente entra na faculdade, que a gente escolhe uma profissão, é o que a gente quer isso, né? Eu quero ter um bom emprego depois, quero ter uma boa formação para que isso depois renda frutos, né? E o fruto é conseguir bons empregos, né? Com bons salários, né? Então, assim, a minha preocupação é essa, é que você aprenda de verdade. É por isso que, assim, ó, faço de tudo aqui para vocês aprenderem da melhor forma possível, tiro as dúvidas, vou explicando aqui devagarzinho, detalhadamente, né? Exatamente por conta disso, tá? Então, por favor, quem está faltando as aulas, né, apareça aí, tá joia? Bom, então, o pessoal falou que está sem dúvida, vamos seguir para a próxima construtora. O que é a próxima construtora? Olha, é essa construtora que recebe um parâmetro, né? Então, a primeira, ela não recebe parâmetro, e nós temos uma segunda construtora que ela recebe um parâmetro, que é o valor do item. Então, ela funciona assim, olha, eu vou declarar uma célula agora, ó, C célula Y, igual a new C célula. E aí, por parâmetro, o que eu vou passar? O valor que eu quero guardar dentro dessa minha célula. Por exemplo, eu quero guardar dentro da minha célula, eu quero guardar um número 5. Tá lá, ó. Então, vamos ver como é que funciona essa construtora? Deixa eu pegar o código, colar bem do ladinho ali para ficar bem fácil depois vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá então. Passo a passo de novo. Lembrando os 4 passos, né? Aqui, ó. Está declarando a variável y. Ele está alocando o objeto célula na memória, chamando a construtora. E aí o quarto passo é quando ele atribui a referência, o endereço da memória, para essa variável y, né? Então, passo 1, 2, 3 e 4. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa, cria a variável y. A variável y é o que mesmo, gente? É uma referência para um objeto de qual tipo? Do tipo C-célula. Segunda coisa, constrói para mim, então, uma célula. Vai lá na memória, aloca para mim uma célula. Então, ele foi lá na memória, achou um espaço disponível, alocou esse espaço, construiu a célula, tá? Lembrando que a nossa célula tem ali um item, ela tem um prox, tá? E aí ele, por exemplo, ele alocou essa célula
na posição 0x4 BA0. Tá joia? Então, alocou nessa área de memória. Terceiro passo, o que vai fazer agora? Chamar a construtora. Qual construtora que vai chamar aqui? Ó? Enquanto essa construtora aqui não tinha parâmetros, né, e chamou a construtora C-célula sem parâmetros, essa aqui ela tem um parâmetro. Então, ela chama a construtora que tem um parâmetro também. Tá joia? Vamos lá, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o valor do item que foi passado por parâmetro. Qual foi o valor do item? Foi o 5. Então, ele vai pegar esse 5 e atribuir a quem? Atribuir ao item. E pegar o proxy, e o proxy vai valer o quê? Vai valer nulo. Lembrando que o proxy é o quê? O proxy é aquela conexão do vagão. É o que conecta uma célula na outra. É o proxy que faz esse trabalho, né? Lembrando lá da nossa composição do trem, né? É como se fossem os vagões. Quem que é o proxy? É aquele cara que faz, então, o vagão se conectar ao outro. Tá joia? Bacana, a nossa célula então já está construída, vamos executar esse código. Ele vai pegar então o 5 e vai fazer o quê? Vai guardar no item. Lembrando de novo, aqui eu vou fazer 2 desenhos para vocês, tá? Não, depois eu faço o desenho mais simplificado. Aqui eu vou mostrar o desenho da forma como realmente é. Quando ele pega esse 5 e atribui, o que acontece na verdade é o seguinte: ele guarda esse 5 num espaço de memória. Ele vai lá, aloca um espaço de memória e guarda esse número 5, tá? Vamos supor que ele está no endereço 0x4BA4, tá? Esse é o endereço onde ficou esse número 5. Então, o que ele guarda no item? Quando ele fala, olha, atribui ao item o valor item, na verdade, o que ele está atribuindo não é o 5. Por que não é o 5, gente? Porque o object, novamente, o object é tipo referência. Então, o que ele atribui não é o número 5. O que ele atribui é o endereço onde ficou guardado o número 5. Tá? Então, esse cara aqui, olha, o que ele guarda? Esse endereço aqui, ó, 0x4BA4. Tá? Que significa o quê? Significa que esse cara está apontando para esse objetozinho que está na memória, guardando o número 5. Ok? Depois eu desenho isso aí simplificado para vocês. E o proxy, o que o proxy recebe? O proxy recebe nulo, tá? Então, o proxy, aqui ó, o proxy aponta para nulo. Significa que esse vagão, ele não está conectado a outro vagão. Ele está sozinho, tá? Não tem conexão com ninguém. Beleza, nós já construímos, nós declaramos a variável y, construímos o objeto na memória, inicializamos, chamamos a função construtora, falta o quarto passo. O que é o quarto passo mesmo? Atribuir o endereço dessa nova célula que acabou de ser construída à variável y. Então, a variável y, nesse momento, recebe esse endereço aqui, ó, 0x4BA0, que é o endereço onde está guardada essa célula, tá? Que significa dizer o seguinte, que o y está apontando para esse carinha aqui. Certinho? Então, só porque desenhando aqui de forma mais simplificada para vocês, aqui é o seguinte, olha, eu tenho o x apontando para uma célula cujo item é nulo e o prox também é nulo, tá? E aí o x, então, ó, ele está apontando para isso aqui. Tá ok? Esse carinha aqui, o que está acontecendo? Nós declaramos, então, uma variável y, criamos uma célula, cujo valor é 5, e o prox é nulo. E atribuímos essa nova célula criada para a variável y. Então, o y aponta para essa célula. Tá? Então, gente, isso aqui é um desenho simplificado. É dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou ficar desenhando e colocando endereço de memória, não. Não vou fazer isso. Senão, já pensou? Vai demorar demais, né? Então, eu explico no início para ficar bem claro para vocês, porque depois, quando eu começar a mostrar, né, a fila, a pilha, a lista funcionando, eu não vou mostrar dessa maneira aqui, porque vocês já sabem que é dessa forma. Eu vou desenhar dessa forma simplificada aqui, tá? Ninguém desenha desse jeito. Se vocês pegarem os livros, vocês nunca vão achar lá colocando o endereço de memória. É sempre dessa forma aqui. Mas é porque aí eu gosto de explicar o que está por trás disso aí. Tá joia? Bom, e aí a gente tem a terceira consultora. A terceira consultora, ela é interessante pelo seguinte.
ela recebe dois parâmetros. Que é o seguinte, vamos pensar aqui no vagão. Essa construtora que não recebe parâmetro, o que ela faz? Ela constrói o vagão e deixa ele vazio. Ok? Essa segunda construtora, ela cria o vagão e já guarda nele o que eu quero guardar. Então, por exemplo, eu mandei, cria um vagão e coloca nele, por exemplo, 5 cadeiras, que é o número 5 ali. Então, ele já guarda ali dentro o que eu pedi para guardar. Então, o vagão já nasce com um valor. Só que esses dois vagões aqui, olha o prox dele. O prox é nulo. Então, esse vagão não está ligado a ninguém, ó. Ele está sem a conexão. Joia? Ele tem o prox, mas o prox não está. Essa última construtora, ela tem dois parâmetros. O que ela tem como parâmetro? Ela tem o valor do item, tá? Então, por exemplo, eu quero guardar o número 17. E ela tem também o seguinte, a referência para o objeto que eu quero que conecte nela. Então, por exemplo, eu estou criando um vagão e eu quero que ele se conecte a um outro vagão, tá? Por exemplo, eu quero que esse cara aqui, olha, se conecte ao vagão que tem aqui o número 5, tá? Qual que é o endereço? Quem que tem o endereço desse vagão? É o Y. Então, eu vou passar essa referência. Ó. Eu quero me conectar ao vagão referenciado pelo Y. Então, vamos ver como é que vai funcionar? Vamos pegar o códigozinho. Aqui está o código. Eu deixo ele mais próximo aqui, porque na hora que vocês forem consultar, fica mais fácil, tá? Então, bacana. Olha, o que esse código aqui, então, ele vai fazer? Ó? Então, mesma coisa, os mesmos quatro passos. Primeiro, ele declara a referência. Depois, ele cria o objeto na memória, ele faz a alocação. Terceiro passo, ele chama a construtora, e dessa vez a construtora com dois parâmetros. E o quarto passo, ele então atribui, né? Ele pega aqui e atribui essa nova célula que acabou de ser criada à variável z. Tá joia? Então, esse aqui é o primeiro passo, segundo, terceiro e quarto passo. Então, vamos fazer aqui. Declarou a variável z. Está aqui a variável z. Bacana. Já declarei, já está lá na memória. Segundo passo, vamos criar a célula. Então, ele cria a célula, lembrando que a célula tem um item e tem um prox. Então, está aqui, está criada a célula. Tá joia? Terceiro passo, vai inicializar, vai chamar a construtora. Então, o que o Java faz nesse momento? Classe C célula. Ah, o cara está passando dois parâmetros. Ele está passando um número inteiro e ele está passando uma referência para uma C célula, que é exatamente o que a gente quer. Ó. Aqui, olha o segundo parâmetro. É um C célula proc célula. Ou seja, esse cara que eu passo como segundo parâmetro, ele tem que ser de qual tipo? Ele tem que ser do tipo C célula. Olha o Y aqui, olha. Qual que é o tipo do Y? C célula. Tá? Então, gente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do item, que é o 17. Ele vai pegar esse valor do item e atribuir ao item. Lembrando que ele não coloca o 17 aqui dentro, ele coloca o endereço de memória, tá? E o prox recebe o quê? Recebe esse prox célula. Aí eu vou querer que vocês prestem bastante atenção como é que isso aqui acontece, tá? Então, vamos lá. Ele cria, então, o espaço para o 17. Pegou aqui o 17. Criou lá o objeto contendo 17. E esse objeto foi alocado na memória. Ah, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, ó. Esse cara aqui está na posição 0x 6000, tá? Esse aqui é o endereço, então, dessa célula. E esse cara aqui foi colocado, então, no 0x 60A0. Tá já? Esse é o endereço aqui do 17. Então, quando eu atribuo 17 para o item, o que o item recebe? O item, na verdade, não coloca o 17 aqui dentro. Ele recebe aquele endereço de memória. 0x60A0. Que, simplificando, é a mesma coisa falar que esse cara está apontando aqui para esse lugar, que tem um 17. Tá joia? E o prox recebe. Eu tinha que ter aumentado aqui, desculpa. Então, eu vou desenhar aqui de novo, só essa caixinha. Porque aqui esse cara agora tem que ser um pouquinho maior.
porque ao invés do nulo, agora ele vai receber um endereço, tá? Então vamos lá, esse aqui é o item. Então, a mesma coisa, item e prox, tá? É só porque agora o nosso prox, eu vou colocar um endereço aqui dentro, então por isso que ele tem que ser um pouquinho maior. Então vamos lá, o prox recebe prox célula. O que o comando de atribuição faz mesmo, gente? Ele copia, né, o resultado do lado, o que tem do lado direito, ele copia para o lado esquerdo. Então, se for uma expressão matemática, ele resolve a expressão, na hora que termina de resolver, ele copia o resultado para onde? Para a variável, tá joia? O que vai acontecer aqui é o seguinte, qual que é o valor de prox célula? Vamos lá, prox célula é quem? É o y. Qual que é o valor do y? Vamos olhar o y? Olha quem que é o y aqui. 0x4ba0. Então, esse cara aqui, olha, ele vale, o proc célula vale 0x4, 0x4ba0. Então, ele vai pegar esse 0x4ba0 e copiar para quem? Para o prox. Então, vamos lá, ó. Copiou 0x4ba0. Bacana. O que que isso significa? Quando o prox recebeu 0x4ba0, o que que significa isso? Significa que ele está apontando, eu vou colocar de uma cor diferente aqui, porque eu vou atravessar aqui para ficar mais fácil. Significa o seguinte, ele está apontando para quem? Para essa célula que está no endereço 0x4ba0. Ok? Bom, eu vou desenhar daqui a pouquinho, vocês vão entender ele direitinho. Ou seja, é como se eu tivesse criado um vagão e falado o seguinte, olha, cria para mim um vagão, aqui na verdade é uma célula, já cria com esse valor, então, por exemplo, guarda para mim aí o número 17, tá? E eu quero que esse vagão, que eu estou chamando de Z, ele já nasça ligado ao vagão o quê? Ao vagão Y, tá? Ou vamos trocar a nomenclatura agora por célula. Cria para mim uma célula que guarda o número 17 e já nasce ligado a quem? A célula que é referenciada pelo Y. É isso que eu pedi para ele fazer. Tá joia? Então, nós já fizemos primeiro, segundo e terceiro passo. O que falta fazer agora? Ele tem que devolver, então, a referência para essa nova célula para a variável Z. Essa nova célula que foi criada, qual que é o endereço dela? 0x6000. Então, a variável Z recebe isso aqui, ó, 0x6000. Que significa dizer o quê? Que essa variável está apontando para quem? Para esse carinha aqui. Ah, saiu mais um aí. Estou sem moral hoje, hein? Ok? Bom, simplificando esse desenho aqui, é a mesma coisa que dizer isso aqui, olha. Eu criei uma variável Z. Essa variável Z aponta para uma célula que tem um número 17, e essa célula aponta para a célula do 5, tá? Então é isso, olha, esse é o desenho, a simplificação, né? Então esse aqui que eu fiz para vocês de uma forma mais detalhada, o desenho simplificado é esse aqui, olha. O Z aponta para a célula do 17 e a célula 17 nasceu apontando para a mesma célula que o Y aponta. Vejam aqui o seguinte, ele não aponta para o Y, ele aponta para a célula que é referenciada pelo Y, tá? Então, gente, olha, resumindo aqui, ó. Primeira construtora da célula, ela não recebe parâmetros. O que ela faz mesmo? Ela, então, cria uma célula cujo valor é nulo, o item é nulo e o prox também é nulo. Segunda construtora, ela é uma construtora que recebe um parâmetro. O que ela faz? Ela cria a célula, coloca, então, aquele valor, né, que eu passei para o parâmetro, atribui ao item, e faz o que com o prox? Anula o prox. Tá joia? Terceira e última construtora. O que essa terceira construtora faz? É a que recebe dois parâmetros. O que ela faz? Ela cria a célula já com o valor, né, que foi passado aqui com o primeiro parâmetro, e ela aponta para onde? Para a célula referenciada por essa referência. Então, por exemplo, aqui eu passei o Y, então quer dizer que o 17 já nasceu apontando para a mesma célula que o Y aponta, tá ok? O que eu preciso que eu guarde, que vocês guardem, né? Então, quando eu perguntar, vocês já vão ter que ter isso aí na ponta da língua, é exatamente isso aqui, olha. Ô, gente, construtora que só tem um parâmetro, o que ela faz mesmo? A pessoa, ela coloca nulo no item e nulo no prox. Ah, beleza. Pessoal, e se eu passar um parâmetro para a célula? Ah, ela pega esse parâmetro e guarda no item, e o prox também é nulo.
Aí, se tiverem dois parâmetros, ó, o primeiro parâmetro é o valor do item, o segundo parâmetro é para onde que essa célula tem que apontar. Beleza. Deixa eu tentar ver se o Java Tutor consegue mostrar isso aqui para a gente, tá? O Java Tutor tem algumas coisas que ele não é muito bom para mostrar, não, tá? Mas vamos ver se ele vai conseguir mostrar esse cara aqui, ó. Exemplo, tá? C célula X é igual a new C célula. C célula Y é igual a new C célula passando do 5. C célula Z passando 17 e o Y, tá? Eu vou colocar aqui um system.out. Enfim, vamos ver se vai dar certo, né? Ó. Tá aí, ó. Então, next. Ó, ele entrou. Ah, bacana, ó. Vai conseguir mostrar, tá? Olha aqui, gente. Ele entrou, então, o que que ele fez? Aqui ele já está mostrando, ó, ele vai entrar agora na construtora. Então, o primeiro passo e o segundo passo ele já fez, tá? Ele já criou a variável x, vai aparecer a variável x daqui a pouquinho. Por enquanto não está aparecendo ainda, tá? Aí o que que ele está fazendo? O new já foi feito. E vejam que quando ele faz o new, olha o valor do item e o valor do nulo, do prox. Os dois já estão nulos. Então, de uma certa forma, não seria necessário a gente passar aqui para a consultora. É engraçado isso aqui, viu? Estranho, porque ele reclama se você não anular. É até estranho isso aqui. Tá? Mas tudo bem. Ele está colocando aqui como nulo, e aí ele chamou aqui o public C célula, que é a construtora, quando a gente não passa parâmetro. O que que a construtora vai fazer? Colocar, então, o item é nulo e o prox é nulo. Tá joia? Saiu fora, retorna, e aí o que que vai acontecer agora? Vai mostrar aqui a variável x, olha aqui que legal, apontando para essa nova célula que acabou de ser criada, com o item e com prox. Olha que legal. Agora, o que que a gente vai fazer? Chamou aqui, ó, C célula y igual a new C célula passando o 5. Então, ele passou o valor do item, está chamando agora a consultora. Ó. Item é igual valor item. Aqui, ó, é o que eu queria que ele mostrasse diferente. Ele não mostra, né? Ele está mostrando o item recebendo 5. Na verdade, o item, ele tinha que apontar para um outro endereço onde tinha o número 5, mas ele não faz isso, infelizmente, tá? E aí o prox é nulo. Beleza, é mais ou menos o jeito simplificado que eu vou mostrar para vocês mesmo, né? Então, agora a gente tem o x e tem o y. Olha que bacana. E por fim, agora a gente vai construir o Z, né? O que que o Z vai fazer? Ó, vamos lá, chamou. Ó, isso aqui tá bacana. Ele passou então o valor 17 e passou a referência para a próxima célula. Quem que é a referência para a próxima célula? É o Y. Para onde que o Y está apontando? Olha a setinha aqui. Para esse objeto. Se eu passei o Y por parâmetro, então quer dizer que o prox célula está apontando para o mesmo lugar que o Y aponta. Legal. Então o que que ele recebe? Olha, o item recebe prox item. Quem que é o prox item? É o 17. Ó, entrou 17. Tá joia? E o prox célula? Para onde que o prox célula aponta? Aqui, ó. Ah, bacana. Isso aqui ele conseguiu mostrar direitinho, ó. Então, o prox está apontando para onde? Para o mesmo lugar que o Y aponta. Quando ele sair aqui, gente, esse prox célula vai sair, tá? Vai acabar esse cara aqui, ó. Então, vai virar essa bagunça de referência que está no momento, ó, acabou. O Z recebe, então, essa nova célula. Olha que legal que ficou o desenho. Então, a gente tem aqui o X, o Y e o Z, né? O X, então, ele aponta para... Né, ele foi criado uma célula que não recebe parâmetro, então ele anula o item, anula o prox. O Y recebeu o 5, né? Aqui, infelizmente, ele não mostra referência para o 5, mas tá bom, tá ótimo, né, gente? Então, o item, ele guardou aqui o valor 5 e o prox é nulo, tá? E no caso da última célula, que é a célula Z, né, ela recebeu o valor 17
e o prox dela aponta para o mesmo lugar que o Y aponta. Então, se o Y aponta para essa célula do 17 já nasce apontando para a célula do Y, ok? Aí ele vai imprimir o fim ali. O fim, não, na verdade, não foi para nada, não. Foi só para... Aí, ó. Tá prontinho aqui, então, o nosso programa. Legal, hein? Gostei. Deixa eu só pegar isso aqui, olha, que eu vou... Gostei muito aqui desse desenho. Vou colocar ele aqui para vocês. Deixa eu colocar o link também, né? Eu costumo fazer isso para vocês. Ô, gente, tem professor que faz isso que eu faço para vocês? Fala a verdade aí. Brenda, conta para mim. Tem algum professor que faz tudo que eu faço? Eu sou uma mãe, não sou, Brenda? Claro, professor. Então, bacana, gente. Ótimo. Pessoal, então é o seguinte, primeira coisa que eu precisava que vocês entendessem muito bem, né? É por isso que a gente vem aí desde semana passada, ó, explicando um pouquinho de orientação a objetos. Aí na aula passada eu continuei com orientação a objetos, mas eu já expliquei um pouquinho dessa questão do tipo referência, tipo primitivo. Preciso saber essa questão do endereço, né? Olha, estou apontando para tal endereço, para vocês chegarem hoje e entender direitinho essa classe célula. Porque é com base nessa classe célula que a gente agora vai entender as outras classes. Nós temos só 15 minutos, tá? Eu vou começar aqui, pelo menos, a explicar para vocês, só para vocês entenderem a estrutura, mas, na verdade, então, a classe fila que a gente começa hoje, a gente vai ver ela para valer, então, na segunda-feira, tá joia? Então, aqui, olha, deixa eu pegar a classe fila. Vai, cadê meu Eclipse? Eu já estava em cima dele. Então, pessoal, aqui, olha, a classe fila, vamos lembrar aqui que é fila, a lista e a pilha? A fila é uma estrutura de dados, né? Eu tinha... Não é aqui. Classe fila. Aqui, ó. Foi aqui que eu mostrei? Não. Foi aqui, ó. Foi aqui que eu mostrei? Foi. A classe fila, então, é aquela ideia o seguinte. Fila e pilha são listas, só que são listas com restrição de inserção e remoção, tá? Qual que é a ideia? A fila, ela trabalha nos dois extremos, tá? Ela tem operação tanto no final quanto no início. No final, qual que é a operação que a gente faz na fila? A operação de inserção. E no início da fila, qual que é a operação que ocorre ali? É a operação de remoção. Eu desenfileiro, tá? Essa é a operação que acontece. Bom, a pessoa está indo embora. Poxa vida. Dos 23, só tem 6 agora. Então, gente, eu fico achando que a aula tá chata, porque deve estar mesmo, né? Eu sou meio. Eu explico demais e às vezes aí fica chato. Peço desculpas aí, tá? Tá não, professor, tá tranquilo. Tá de boa, vai com isso. Aí, gente, o que acontece então? A fila, então, é essa estrutura de dados, né? Que os elementos, as operações ocorrem nas duas pontas, tá? Que eu chamo de dois extremos, né? Então, essas duas pontas, no final e no início. O que acontece no final? Acontece a inserção. O que acontece no início? A remoção, né? Então, aqui, olha, essa fila aqui para o caixa, o que vai acontecer? Se a pessoa chegar aqui agora, aqui, ó. Se a pessoa chegar agora, eu quero ser atendido, né? Então, chegou aqui o João, né? O João do balãozinho aqui. Então, o João vai entrar onde? Ele vai entrar no final da fila, né? E quando o caixa, né? O caixa está desocupado, ele vai atender a próxima pessoa. Quando ele chamar o próximo, quem sai é essa mulher aqui de pasta marrom, tá joia? Bacana. O que acontece na pilha? A pilha também é uma lista. A gente normalmente desenha a pilha em pé, tá? Por causa dessa ideia da pilha de pratos, pilha de livros, né? Ela poderia ser desenhada também na horizontal. Mas normalmente a gente desenha na vertical por causa daquela ideia de pilha de prato, pilha de livro, pilha de roupa, tá? Então, o que acontece? A pilha também é uma lista. Só que é uma lista cujas operações ocorrem num único extremo, que ao invés de chamar aqui de final, de início, nós vamos chamar de topo. Também por causa, né, da pilha de pratos. Ó, a pilha tem um topo e tem a base. As operações ocorrem sempre pelo topo. Se eu for colocar um novo prato na pilha de pratos, eu coloco em cima, eu coloco no topo, e se eu for tirar um prato da pilha, eu retiro esse prato do topo. Então, a primeira grande diferença é essa, tá?
As duas são listas. A fila é uma lista FIFO, first in, first out, e isso faz com que as operações ocorram nos dois extremos. A pilha é uma lista LIFO e é uma lista que permite a operação em apenas um extremo, que nós vamos chamar de topo, tá ok? Então, inserção é pelo topo, remoção é pelo topo, tá joia? Bom, e aí a gente tem, então, nós vamos começar pela classe fila. E na classe fila, a gente tem 3 atributos, tá? Notem que esses 3 atributos agora, a quinta tá pesada, quinta-feira é dureza, né? Chegar amanhã tá todo mundo derrubado, né? Notem que os 3 atributos, eles são privados. Vocês podem ver pelo desenhozinho aqui, olha, o Eclipse mostra aqui, olha, o símbolozinho vermelhinho, né? Aqui, ó, é porque são privados, tá? E o que tiver verdinho é porque é público, tá ok? Então, esses 3 atributos da fila, eles são privados. Vamos lembrar que eu falei com vocês? Por que nós declaramos um atributo como sendo privado? É só lembrar daquela ideia do relógio, né? Quando o projetista do relógio pensou, olha, eu tenho uma engrenagem aqui, que eu custei a construir essa engrenagem. Ela é extremamente complexa. Se eu deixo ela visível e aberta, aí chega o cara, mete o dedão na engrenagem e atrapalha tudo. Atrapalhou o relógio, né? Aí o que o projetista pensa? Não, então eu vou construir uma caixa de aço, ou de qualquer outro material, mas uma caixa onde fique essas engrenagens e a pessoa que vai usar o relógio, ela não tem a capacidade de enfiar o dedão e ficar mexendo na engrenagem. Aqui está o nosso relógio. Nosso relógio agora se chama Cefila, é a classe fila. E nós temos 3 atributos que eu considero tão importantes para o funcionamento da classe que eu não quis deixar esses atributos públicos, tá? Eu poderia ter um outro atributo aqui, por exemplo, imagina que eu queira que a fila tenha nome. Eu posso criar um atributo aqui, olha, por exemplo, string nome. Beleza. Esse atributo nome, o nome da fila, tá? Se a pessoa colocar que o nome é João, Joaquim, Maria, Aed, PUC, tá? Vai fazer alguma diferença? Isso vai fazer a pilha funcionar de forma inadequada? Não. Se o cara não quiser colocar nome, se ele quiser colocar nome, ó, não tem problema, não vai atrapalhar. Então eu posso colocar esse atributo aqui como public. Não tem problema, tá? Agora, esses 3 outros atributos, não. Esses 3 aqui são tão importantes para a nossa classe que se a pessoa fizer alguma coisa errada com esse atributo frente, com atributo trás ou com quantidade, a classe vai ter problema, né? Desculpa, o nosso objeto fila, ele vai passar a apresentar problemas, tá? E aí vai ocorrer um mau funcionamento. Então, eles são tão importantes quanto a engrenagem do relógio. E por isso, eu declarei esses 3 atributos como privados. Tá joia? A gente tem, então, o atributo, o frente, o trás e o quantidade. O frente, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma célula especial que eu mostrei aqui nesse desenho para vocês, ó. A gente tem uma célula especial, é como se fosse a locomotiva, tá? Que nós vamos chamar de célula cabeça. A fila tem célula cabeça, a lista tem célula cabeça, só a pilha que não tem, tá? Para que serve essa célula cabeça? Notem que a pilha, eu acabei de falar, a pilha ela faz operações num único extremo, que é o topo. A fila e a lista, elas fazem operações nos 2 extremos, tanto no final quanto no início. E aí, gente, o que acontece? Para facilitar no código, a gente então cria isso que a gente chama de célula cabeça. O que é célula cabeça? É uma célula que, em princípio, não tem informação. Se ela tiver alguma informação, essa informação vai ser ignorada, tá ok? E ela fica ali paradinha, tá? Essa célula, por exemplo, o valor que está dentro dela, se ela tiver algum valor, ele não é impresso, ele é ignorado. Ele não entra na impressão. Então, por exemplo, se aqui dentro da célula cabeça tivesse o número 30, 37, por exemplo, e aí eu mando, imprime para mim os elementos dessa lista. Ele vai imprimir o 30 e o 44, tá? Ele não imprime o 37, porque o que está dentro da célula cabeça é ignorado. Então, novamente, para que serve essa célula? Só para facilitar um pouquinho o nosso código, tá? A maioria dos livros que vocês pegarem de estruturas de dados, vocês vão ver que essa estrutura de lista e fila, geralmente elas têm célula cabeça, e a estrutura de pilha, geralmente não tem célula cabeça,
tá? Pessoas, tem jeito de criar lista e fila sem célula cabeça? Tem. Inclusive, é um exercício que vocês vão fazer depois, tá? Eu vou passar uma listinha de exercícios sobre lista, fila e pilha, e um dos exercícios que vocês vão fazer é justamente esse, que cria uma lista sem a célula cabeça. Tá joia? Mas nós vamos adotar aqui o básico, né? Vocês pegarem lá o livro do Nívio Ziliani, tá até do lado aqui, ó. O livro do Nívio Ziliani, esse da capinha azul, ó. Projeto de algoritmos, capítulo 3, tá? Lembrando que vocês conseguem pegar esse livro na biblioteca virtual, tá, gente? Eu estava, inclusive, com ele aberto outro dia aqui, olhando uma figura aqui, abri ele rapidinho. Então é o seguinte, peguem esse livro, capítulo 3, ele explica lá lista, fila e pilha. Tá joia? Nesse livro, a lista, a fila, elas têm célula cabeça e a pilha não tem célula cabeça, tá? E a maioria dos livros vão seguir essa regrinha aí, tá joia? Bom, então a nossa fila, deixa eu pegar aqui o códigozinho. Código tanto antigo, ó, março de 2018. Vou desenhar aqui a fila para vocês, ó. A classe fila, então, classe C fila. Então vamos lá. Então essa nossa classe C fila, ela tem 3 atributos, tá? Então ela tem um atributo chamado frente, um atributo chamado trás e um atributo chamado quantidade. Trás, frente e quantidade. Vou aumentar o tamanho aqui. Bacana. Vamos lá. O frente, olha lá, gente, o tipo dele. É tipo primitivo ou tipo referência, o frente? Vamos ver quem vai acertar aí. O frente é tipo primitivo ou é tipo referência? Ninguém? Frente é tipo primitivo ou é tipo referência, gente? Eu tô aqui só pra responder, tá? O frente, gente, ele é tipo referência, olha, é o tipo dele. Isso é célula, né? Vamos lembrar? Eu acabei de mostrar, ó. Tipos primitivos, boolean, os numéricos e o char, tá? Então aqui, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês, ó. Booleano, o char e os numéricos. Tá joia? O quê? É minha Brenda, cama. Vai lá na mamãe. O Brenda, vou mutar seu microfone aqui. Então, gente, aqui, olha, o frente e o trás, eles são tipos referência, eles apontam para quem? Para uma célula, tá? E o quantidade, ele é o único tipo primitivo. Veja o tipo dele aqui, ó. Quantidade é inteiro, tá? O quantidade, é engraçado esse cara aqui. Estranho isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Ah, mudou, ó. Legal, ficou legal aqui. Tá? O quantidade, ele é inteiro, tá? Então, quantidade vai ser o único... Aí, ó. Isso aqui é o desenho da fila, tá? Quantidade é o único atributo que é tipo primitivo, tá joia? Quantidade do tipo int. Os valores inteiros em Java, né? Quando ele inicializa o objeto, automaticamente, se for int, ele já inicializa com 0, tá? O frente e o frente e o trás, desculpa, eles nesse momento eles estão aqui, ó, indefinidos, tá? Então, frente e trás, eles estão indefinidos. Também aqui está indefinido. Eu vou colocar só um indefinidos. Tá joia? Significa o seguinte, nesse momento, eles não apontam para lugar nenhum. E aí, se eu quiser acessar o frente e o trás, o Java vai reclamar, ele vai dar um erro, tá? Desculpa, esqueci. Não tem problema não, Brenda. Eu só desativei mesmo porque você estava conversando aí com... Deve ser seu irmãozinho, né? Então, o que acontece?
eles estão indefinidos, eles não apontam para lugar nenhum. E aí, o Java, se a gente tenta acessar uma referência que está indefinida, aí ocorre um erro. Tá joia?